Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo, que é o seguinte: encontre uma expansão em série de potências para a função seno ao quadrado de x. Primeiro vamos recordar o que significa expandir uma função em série de potências. É escrever uma função f de x, por exemplo, uma função f de x, na forma de um polinômio a0 mais a1x elevado à primeira potência mais a2x ao quadrado mais a3x ao cubo e assim por diante. Ou seja, você está transformando uma função, uma função em um polinômio cuja ordem, o grau desse polinômio é infinito, então um polinômio infinito. O que nós vamos usar nesse exercício é o chamado polinômio de Taylor, que calcula os valores de A0, A1, A2, A3 através de derivadas. Perceba que, da forma como aí está, f de x igual a 0 mais a1x mais a2x quadrado e assim por diante, o valor de a0 é o valor da função para x igual a 0. Se você fizer a derivada, o a0 por ser uma constante, ele desaparece. E o valor do a1 é o valor da derivada para x igual a 0 e assim por diante. Então esse é o fundamento do polinômio de Taylor. O polinômio de Taylor, ele calcula os valores de an da seguinte forma. Então o an, que é no caso aqui, o nosso termo geral é an vezes x elevado a n. Esse an, ele é igual a derivada f de ordem n para x igual a 0 dividido por n fatorial. E a partir daí nós tiramos uma série de potências, Perceba que essa nossa função f de x, ela pode ser escrita como sendo a somatória de n igual a 0 até infinito do an, que é a derivada f de ordem n para x igual a 0 dividido por n fatorial vezes x elevado a n. E é aqui que nós vamos usar, para calcular a nossa expansão em série de potências para seno ao quadrado de x. Observe que aplicar essa formulazinha de Taylor, polinômio de Taylor, diretamente no seno ao quadrado de x é muito complicado, porque de cara, ao fazer a derivada de primeira ordem, nós temos uma regra da cadeia aqui, a derivada de u ao quadrado, que é 2u vezes derivada de u. Então nós teríamos 2 vezes seno x vezes derivada de seno, que é cosseno. Então 2 seno x cosseno x. Se você transformar 2 seno x cosseno x, ou aplicar de novo, calcular a derivada de segunda ordem, você cai na regra do produto. E assim suas derivadas vão ficando cada vez maiores. E é muito complicado resolver isso aplicando diretamente a formulazinha do polinômio de Taylor. Uma maneira de evitar essa dificuldade, a questão das derivadas de ordem superior para seno ao quadrado serem muito complexas, é usar algumas transformações trigonométricas e procurar caminhos alternativos. Se você se lembrar de trigonometria, nós temos uma relação trigonométrica que envolve seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, que é o cosseno de 2 vezes x, cosseno de 2x, cosseno do arco duplo. Lembra que o cosseno de 2x ele é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, é uma das formulazinhas que nós temos de arco duplo, Lembra que o cosseno de a mais b é o cosseno a vezes cosseno b, menos seno a vezes seno b. Se você fizer b igual a a, você vai ter o cosseno de 2a, que no nosso caso é o cosseno de 2x, que vai ser cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Com isso, nós podemos montar uma formulazinha para o seno ao quadrado. Lembra que cosseno ao quadrado é 1 menos. Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Então, nós podemos escrever a partir daqui que o cosseno de 2x ele é igual ao cosseno ao quadrado, que é 1 menos
seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Lembra que nas relações trigonométricas, a relação trigonométrica fundamental, relação de Pitágoras, é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então nós vamos ter que cosseno de 2x é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E se nós isolarmos seno ao quadrado de x, vamos ter o seguinte, olha. Lembra, isolando o seno ao quadrado de x aqui, sabendo que o cosseno de 2x é 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x, nós vamos ter que o seno ao quadrado de x é igual a... Lembra, nós vamos passar o menos 2 seno ao quadrado para cá, para ficar positivo. O cosseno de 2x para lá, então 1 menos cosseno de 2x dividido por 2, né? Passo o 2 para cá dividindo, né? Pego o 2 que está aqui e passo dividindo. Então essa relaçãozinha aí nos permite, né? Nos permite trabalhar com as relações trigonométricas de modo a tornar essa continha mais simples, né? Lembra que nós podemos escrever aqui, olha, que o seno ao quadrado de x, ele é igual a... Bem, se nós separarmos as parcelas, né, 1 sobre 2, que é meio, menos o cosseno de 2x dividido por 2. Então nós podemos partir daqui, né? Tudo isso foi uma preparação para poder partir dali e fazer a nossa expansão em série de potências para seno ao quadrado. Por que isso? Porque a derivada de seno ao quadrado, as derivadas de ordem superior de seno ao quadrado são complicadas, mas as derivadas de cosseno não. Lembra que o cosseno como função, a derivada de cosseno é menos seno. Derivada de menos seno é menos cosseno. Derivada de menos cosseno é seno. Derivada de seno é cosseno. E aí começa novamente o ciclo. Menos seno, menos cosseno, seno, cosseno. Menos seno, menos cosseno, seno, cosseno. Então nós temos um ciclo ali de derivadas de ordem superior que pode ser usado para montar uma expansão em série de potências para o cosseno. Perceba que nós não vamos trabalhar diretamente aqui, nós vamos trabalhar de maneira indireta. Eu vou montar uma expansão em série de potências para o cosseno de x. Percebe que o cosseno de x vai ser igual a derivada de ordem zero, a própria função para x igual a zero. E aqui vai aparecer muito seno de zero e cosseno de zero, seno de zero e cosseno de zero. Lembra que o seno de zero é zero, o cosseno de zero é 1. Então na primeira parcela eu vou ter, derivada de ordem zero, que é o próprio cosseno. Então o cosseno de zero dividido por zero fatorial vezes x elevado a zero. Na segunda parcela, derivada de cosseno é menos seno, então menos seno de zero dividido por 1 fatorial, lembra que a segunda parcela é igual a 1, vezes x elevado à primeira potência. Na próxima parcela, a derivada de menos seno é menos cosseno, então menos cosseno de zero dividido por 2 fatorial vezes x elevado à segunda potência. Então primeira, segunda, terceira, quarta parcela, derivada de menos cosseno é seno, então mais seno de zero dividido por 3 fatorial x elevado à terceira potência. Mais uma parcela, derivada de seno é cosseno, então mais cosseno de zero dividido por 4 fatorial vezes x elevado à quarta potência, mais ou menos, a próxima seria menos seno e assim por diante. Ou seja, nós temos aí uma expansão em série de potências para a função cosseno. Lembra que o seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então onde aparece o seno de zero, nós temos zero dividido por 1 fatorial vezes x. Então, esta parcela aqui desaparece.
Esta parcela aqui também desaparece, vai sobrar, né? Então o que é o cosseno de x? Vai ser 1 dividido por 1 vezes 1. 1, essa parcela sumiu, né? Menos 1 dividido por 2 fatorial vezes x ao quadrado. Então x ao quadrado dividido por 2, que é o 2 fatorial. Essa parcela sumiu, mais, né? Mais 1 dividido por 4 fatorial vezes x à quarta. Então x à quarta dividido por 4 fatorial. 4 fatorial é 6 vezes 4, 24. Menos, né? E assim por diante. Perceba que a gente pode pensar em montar aí um termo geral para essa série de potências, né? Essa série de potências do cosseno de x. Perceba que o cosseno de x, ele é igual a x elevado a zero sobre 0 fatorial, que é o nosso 1. Lembra? X elevado a zero sobre 0 fatorial, que é 1. X ao quadrado sobre 2 fatorial, que é o nosso 2 aqui. X à quarta sobre 4 fatorial, que é o nosso 24 aqui. Perceba que ele trabalha com x elevado a 0, x elevado a 2, x elevado a n. E há uma alternância decimal, né? Na primeira posição, a primeira parcela é positiva, a segunda parcela é negativa, a terceira parcela é positiva, ou seja, nós temos uma alternância de sinal que pode ser escrita assim: menos 1 elevado a n. Lembra que para a primeira posição o n é igual a 0, ó, x n igual a 0, menos 1 elevado a n. Na segunda posição, x quadrado sobre 2, o n é igual a 1. Na terceira posição, x à quarta sobre 4, o n é igual a 2, e assim por diante. Vezes x elevado a 2n. Por que 2n? Porque os expoentes são todos pares, dividido por 2n fatorial. Então esta seria a formulazinha do termo geral de uma expansão em série de potências para o cosseno de x. Bem, tá que eu não quero o cosseno de x, eu quero usar o cosseno de x para chegar a essa expansão, e a primeira coisa que eu vou fazer é substituir o x por 2x. Então a partir daqui eu vou fazer minha primeira transformação. Eu vou pegar o cosseno de x e vou tirar daqui o cosseno de 2x, que vai ser igual a 1 menos. Perceba que eu estou só fazendo uma mudança, estou substituindo x por 2x. Então, no lugar aqui de x quadrado, eu vou ter 2x quadrado sobre 2, mais, no lugar de x à quarta, eu vou ter 2x à quarta dividido por 24, menos, né? Mais menos 1 elevado a n, vezes 2x elevado a 2n, dividido por 2n fatorial. E assim por diante. Então eu vou ter aí a nossa expressão para o cosseno de 2x. Só que aí o que acontece? 2x ao quadrado é 4x quadrado, né? Então essa expressão ela vai ser igual a 1 menos 4x quadrado sobre 2, mais 2 à quarta, 2, 4, 8, 16, 16 x à quarta sobre 24, menos, mais o nosso menos 1 elevado a n, vezes. Lembra que é 2x elevado a 2n, né? 2x elevado a 2n é 4 elevado a n, né? 4 elevado a n, vezes x elevado a 2n, dividido por 2n fatorial. Mais, né?
E essa expressão ela é igual ao cosseno de 2x. O que nós vamos fazer agora é começar a trabalhar com essa expressão de forma a obter, a partir dessa expressão, essa expressão, meio menos cosseno de 2x sobre 2, que na verdade é o seno ao quadrado de x. E aí nós temos a nossa expansão em série de potências para seno ao quadrado de x. Primeira coisa que nós vamos fazer é dividir tudo por 2. Perceba que se nós pegarmos, como isso aqui é uma igualdade, se nós dividirmos tudo por 2, nós vamos ter cosseno de 2x dividido por 2 é igual a... E aí cada parcelinha daqui vai ser dividida por 2. Então 1 dividido por 2, meio. Menos, né? Aí quando eu divido por 2, esse 4 aqui, ele vai dividir por 2. Então nós vamos ter aqui 2 vezes 2, 4. 4 por 4 cancela. Então menos x quadrado. Só que eu vou escrever isso na forma... Dividindo por 2 aqui nós vamos ter 4x quadrado sobre 4. 4x quadrado sobre 4 é x quadrado. X quadrado mais 16 dividido por 2 é 8. 8 x à quarta sobre 24 menos, assim por diante, até a nossa formulazinha do termo geral, que é menos 1 elevado a n vezes... Lembra que eu vou dividir isso aqui por 2, né? Então fica 4 elevado a n vezes x elevado a 2n dividido por 2, né? 2 vezes 2n fatorial. Então nós temos aí a nossa primeira transformação, certo? Então nós começamos a partir de cosseno x, passamos por cosseno de 2x, agora nós temos cosseno de 2x sobre 2. Próxima transformação, mudar o sinal. Então vamos reescrever essa expressão mudando o sinal de todas as suas parcelas. Então ao invés de cosseno de 2x sobre 2, eu vou ter menos cosseno de 2x sobre 2, que vai ser igual a... Perceba que eu estou multiplicando tudo por menos 1, então estou mudando o sinal. Então aqui fica positivo e fica negativo. A primeira parcela é positiva, então fica negativa, então menos, né? Menos meio, mais x quadrado, menos... Bem, o 8 e o 24 dividido por 8 dá 3, né? Então, menos x à quarta sobre 3. Menos x à quarta sobre 3, mais, né? E assim por diante. Menos, aí o nosso menos 1 elevado a n. Perceba que eu estou alterando o sinal, e esse sinal alterado foi aqui, isso não afeta o nosso menos 1 elevado a n, vezes 4 elevado a n dividido por 2, vezes x elevado a 2n, vezes 2n fatorial, menos, né? Menos... E assim por diante. Então nós temos aí o nosso cosseno de 2x dividido por 2. Bem, falta aqui adicionar meio, né? Somar meio. Então vou pegar tanto o lado esquerdo da igualdade como o lado direito e vou adicionar meio a cada um desses lados. Então eu vou ter aqui meio menos o cosseno de 2x sobre 2, que é igual a meio, menos meio, mais x ao quadrado, menos x à quarta sobre 3, mais, e assim por diante, menos 1
elevado a n, vezes 4 elevado a n, x elevado a 2n, dividido por 2 vezes 2n fatorial, menos e assim por diante. Bem, o que vai acontecer? Esse meio com menos meio cancela, então nós vamos ter aqui menos meio mais meio, ó, vai desaparecer. E vai sobrar meio menos cosseno de 2x sobre 2. Só que meio menos 2x sobre 2 é o seno ao quadrado de x. Então nós vamos ter aqui uma formulazinha para o seno ao quadrado de x. O que é o seno ao quadrado de x? Ele é o x quadrado menos x à quarta sobre 3 mais menos 1 elevado a n vezes 4 elevado a n vezes x elevado a 2n dividido por 2 vezes 2n fatorial, menos e assim por diante. E aí nós temos ali a nossa formulazinha para a nossa expansão em série de potências de seno ao quadrado de x. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.